Então vamos fazer um probleminha de cálculo estequiométrico radical, daquele que não se resolve por regra de 3, segundo a minha opinião. Vamos lá. Então você tem uma mistura de etano e propano. Aqui faltou uma informação, o enunciado não foi tão bem feito, e fui eu que o fiz. Então vamos lá, vamos imaginar assim. Você tem no início, você tem o etano, vou chamar de eteuetano, né, que é C2H6, e aqui apareceu um E, e o propano, vou chamar de PR aqui. Propano é o C3H8. Vamos imaginar que esses gases aqui, deixa eu pensar aqui, eles ocupam um volume de 20 litros a uma temperatura de 500 graus Celsius. Já vamos colocar aqui a temperatura em Kelvin: 500 mais 273,15, 773,15. Então aqui o que estava faltando no começo do enunciado, você tem assim, uma mistura gasosa de etano e propano é queimada em excesso de oxigênio. Tá, mas vamos supor então que essa mistura gasosa ocupa um volume de 20 litros a 500 graus. Ela é queimada, então digamos que tem um excesso de O2, de modo que a combustão acontece, a combustão completa, e de modo que todo o etano e todo o propano é consumido. Bom, o CO2 gasoso e a água gasosa ocupam o mesmo volume na mesma temperatura, tá? 20 litros a 500 graus. Então, nós temos assim, veja lá, continuar a ler aqui, produzindo, então vamos lá, voltando aqui, uma mistura gasosa de etano e propano é queimada em excesso de oxigênio, produzindo dióxido de carbono e vapor de água. O dióxido de carbono formado na combustão foi coletado em um recipiente de 20 litros a 500 graus e sua pressão parcial foi de 0,6428. Tá, então você tem aqui a pressão parcial do CO2 0,6428. 0,6428 atm. A pressão parcial da água, no mesmo volume, na mesma temperatura, foi 0,9011. 0,9011, né? Pus um zero a mais aqui, né? Puxo borrachinha. 0,9011 atm. Mesmo volume, mesma temperatura. 773,15 Kelvin, tá? Considerando o comportamento de gás ideal, bom, 500 graus está longe da temperatura de condensação da água, então vamos considerar como gás perfeito, né? Considerando o comportamento de gás ideal, e ele quer saber quanto tinha nessa mistura inicialmente. Veja que questão interessante e intrigante. Isso aqui envolve gases, PV igual a nRT, lei de Dalton das pressões parciais, um pouquinho de cálculo estequiométrico, do tipo que, creio eu, não se resolva por regra de 3. Então, vamos lá. Você tem uma mistura de etano e propano a 20 litros e nessa temperatura. Você não sabe que massa de etano você tem, que massa de propano. Nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Bom, você tem a combustão completa, e aí você tem as pressões parciais do CO2 e da água. Tá, então a gente precisa saber o seguinte, essa pressão parcial do CO2, ela eu vou dizer assim que é a pressão parcial de CO2 total, até eu vou pôr um Tzinho aqui, tá? Total de CO2. Por que isso? E pressão parcial total de água. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? É porque é o seguinte,
vamos lá, onde é que eu escrevo? Acho que eu vou escrever aqui, ó. A pressão parcial de... Vamos por aqui mais para a direita. A pressão parcial de CO2 total vai ser igual à pressão de CO2 que vem da queima do etano mais a pressão parcial de CO2 que vem da queima do propano. Nunca vi essa anotação antes em livro algum. Será que o pessoal dos livros resolve isso por regra de 3? Mas enfim, você tem a pressão parcial do CO2 total, né, aqui 0,6428 atm, que na verdade tem duas origens: a combustão das moléculas de etano e a combustão das moléculas de propano. De outro lado, você tem a pressão parcial de água também. Da mesma forma, ó, você tem assim, ó, pressão parcial de água, vou pôr assim, total. Bom, então você tem moléculas de água que vem da queima do etano, então por isso você tem uma contribuição aqui para a pressão parcial da água, e moléculas de água que vem da queima do propano. Nossa, é um sistema complicado de equações aqui, né? Você já sabe... deixa eu mudar aqui um pouquinho a cor, vou usar uma cor mais... Você sabe que isto aqui, essa pressão parcial aqui, é o 0,6428. E que esta pressão aqui é o 0,9011. Mas aqui parece que você tem duas equações e 4 variáveis, né? Nossa, que complexo. Então vamos simplificar isso. Se você ainda não entendeu como fazer, o seu cérebro não está funcionando nesse momento, ou da maneira adequada, você tem que lembrar que desde que o mundo é mundo, para o ser humano aprender, ele tem que mover as mãos. Se você só digita no celular e não escreve mais, seu cérebro vai atrofiar e você vai parar de aprender. Então você precisa escrever. Lápis, papel e borracha são as melhores ferramentas para o seu cérebro ser ativado. Então vamos lá, vamos escrever as reações de combustão para tentar ativar o cérebro. Então você escrevendo, mexendo as mãozinhas, o seu cérebro vai ficando mais esperto. Então você tem assim, ó, C2H6 mais O2 dando CO2 mais H2O. Então vamos fazer as reações de combustão. Então você tem aqui, vou pôr um aqui, embora seja facultativo, para cada molécula de etano você tem 2 moléculas de CO2. Para cada molécula de etano, olha, 6 hidrogênios, você tem 3 moléculas de água. O número de oxigênio do lado direito tem 7, né? Então aqui 7 sobre 2. O oxigênio nem me interessa muito, porque ele estava em excesso, né? A gente não vai usar nada do oxigênio. Aí você tem o propano. Aliás, deixa eu descer só um pouquinho aqui, ganhar um espacinho. Opa, desci demais. Deixa eu ver aqui, agora a tela ficou bagunçada, né? Deixa eu organizar. Pronto. Espero não ter tirado a atenção de vocês. Agora você tem o propano. C3H8, né? Cadê a borrachinha? C3H8. Ixi, começou a aparecer esse negócio aqui sempre. Fica me perturbando isso aqui. Vamos ver se ele desaparece. Aparentemente desapareceu. Vamos pegar aqui o C3H8 agora. Então você tem assim, ó, C3H8 mais O2 dando CO2 mais H2O. Então balanceando, você tem um propano, vai dar 3 CO2, 8 hidrogênios, vai dar 4 H2O. Então você tem aqui 6 mais 4, 10, aqui 5. 3, 4, 8 hidrogênios. 8 hidrogênios já está balanceado, não está, né? 3 carbonos, 3 CO2, que é o que interessa. 8 hidrogênios aqui dá 4 águas, que é o que importa. E agora vamos melhorar esse nosso pensamento. Olha só. Uma molécula de etano resulta em 2 moléculas de CO2. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, a pressão
parcial de CO2 que vem da queima do etano vai ser 2 vezes a pressão parcial do etano que você tinha no começo ali. Porque, ó, 1 etano dá 2 CO2, tá vendo? Então isso aqui vai ser importante para nós. Da mesma forma, você tem uma molécula de propano, C3H8, dá 3 de CO2. Então, assim, a pressão de CO2 que vem da queima do propano, PR, que eu simbolizei aqui, é 3 vezes a pressão inicial do C3H8, o propano. Isso vai ser importante, nós vamos substituir isto aqui. Então, vamos escrever essa equação, reescrevê-la. Então, aqui, ó, você vai ter isso aqui, ó, 2 vezes a pressão de C2H6 mais 3 vezes a pressão de C3H8 é igual à pressão total de CO2 aqui, 0,6428. Bom, tá faltando outra equação aqui, então vamos montá-la. Então vamos lá, olha só. 1 etano dá 3 águas. Então, assim, a pressão parcial da água que vem da queima do etano vai ser 3 vezes a pressão parcial do etano, C2H6. Então, você tem aqui a pressão parcial da água que vem da queima do etano é 3 vezes a pressão parcial inicial do etano, porque cada molécula de etano dá 3 moléculas de água. Concorda com isso? Estou certo ou estou errado? Acho que estou certo, mas vamos ver no final aí se a gente chega a um resultado. O que mais nós temos aqui? Vejamos, 1 propano dá 4 águas. Então a pressão parcial de água que vem do propano vai ser igual a 4 vezes a pressão parcial do C3H8. Então isto eu vou substituir aqui e aqui para ter a equaçãozinha. Então vamos lá. Ó, você vai ter assim, deixa eu pensar aqui, 3 pressão parcial de C2H6 mais 4 pressão parcial de C3H8 é igual a pressão total de água aqui, né? 0,9011. Então, para aqueles perspicazes, enfim, para aqueles que entendem um pouquinho melhor, perceberão que isso aqui é um sistema de equações com duas equações com duas variáveis, né? Eu não entendi, porque tem o P aí, lá no ensino médio, eu aprendi diferente. Tá, então pensa assim, ó, você tem 2x mais 3y igual 0,6428. Apareceu essa coisa de novo aqui, deixa eu ver se eu dou um fim nessa porcaria. Daqui eu clico aqui. Porcaria. Some, maldito. E a segunda equação você tem assim, 3x mais 4y igual 0,9011. Quem é o x? É a pressão parcial do etano, C2H6. Quem é o y? É a pressão parcial do propano, C3H8. Então, eu vou usar um método lusitano de resolução de equações. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse espacinho e vou isolar o x aqui, ó. Nessa primeira equação, o x vai ser... deixa eu pôr um pouquinho mais no alto. Vamos lá. Então, eu vou isolar o x aqui. O x também sem espaço, né? Eu vou isolar aqui embaixo, melhor. Isolar aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui e vou isolar o x. Estou sem espaço, né? Não estou querendo apagar nada.
O x vai ser então 0,6428 menos 3y, é isso? Sobre 2. Ou x igual. Vou dividir por 2 aqui, tentar fazer de cabeça para evitar Alzheimer. 0,3214. 0,3214. Acho que é, né? 64 é. Menos 1,5y. E adivinha o que eu vou fazer com essa expressãozinha aqui que eu acabei de montar? Esse aqui eu vou substituir na segunda equação, onde temos o x. Então, vou colocar setinhas aqui para vocês entenderem para onde está indo. Então, isso eu vou colocar aqui, ó, didática pura, né? Eu fiz licenciatura em Química, né? Sabe como é que é? Então, vamos lá. Eu vou ter, então, 3 vezes 0,3214 menos 1,5y. Isso aqui, 3 vezes, isso aqui, mais 4y, igual 0,9011. Então, vamos lá. Primeiro, vamos multiplicar isso por isso, blá, 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 blá. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Então, fazendo a calculadora que está aqui do meu lado. 3 vezes 0,3214, 0,9642. Então, isso aqui vai ser 0,9642. 3 vezes menos 1,5 dá menos 4,5y. Mais 4y igual 0,9011. Em outras palavras, vou pôr aqui, né? Tá meio bagunçado, né? Mas sabe como é que é Brasil, né? Então, o y, que é a pressão parcial do C3H8, né? Esse aqui é o y, vai ser, então, menos 4,5 mais 4 dá menos 0,5, eu vou passar para o outro lado, e esse aqui eu vou passar para lá, com sinal negativo. Espero que vocês entendam a algebrazinha, né? Coisa de primeira série. 0,96, né? Deixa eu parar aqui. Apagar a luzinha, parar aqui. Onde veio isso aqui? Deixa eu pensar. Dali. 9642 menos 0,9011 sobre 0,5. Usa parêntese. Então, ponto 9642 menos ponto 9011 vezes 0,1262. Então, o y aqui é 0,1262. E o x, consequentemente, aplicando aqui, o x, que é a pressão parcial do C2H6, vai ser 0,3214 menos 1,5 vezes isso ali, 0,1321. Parabéns, encontramos aqui, a pressão, até ver se eu jogo aqui em cima, a pressão parcial do C2H6, então, ficou, que é o x, 0,1321. 0,1321. Tá meio difícil, vamos pôr aqui do lado, pressão parcial do C2H6 deu 0,1321 atm. Pressão parcial do C2H8 deu 0,1262. 0,1262. Mas ele quer saber as massas. E agora, como é que eu calculo a massa dessa desgraça? Fácil, né? Qualquer pessoa que você abordar na rua
consegue resolver PV igual a nRT, né? Só falta, o maior desafio aqui é achar espaço. Então eu não gostaria de apagar nada aqui. O que eu poderia apagar que vai fazer menos falta? Deixa eu apagar essas equações, essa primeira aqui, tá? Depois, se eu não entender de onde vem, volta o vídeo. Então vamos apagar ao vivo e a cores. Aqui não temos edição, por isso somos cancelados pela direita, pela esquerda, pelo centro. Aqui, né? Sem edição. Então vamos lá. Então você tem assim, ó, PV igual nRT, ou PV igual massa sobre massa molar vezes RT. Logo, a massa vai ser igual massa molar PV sobre RT. Então, por exemplo, essa pressão aqui é a pressão parcial do respectivo gás, e a massa é a massa molar do respectivo gás. Por exemplo, massa do C2H6. Então vai ser a massa molar dele é 30 gramas por mol. Eu vou omitir as unidades agora, tá? Por questão de espaço. A pressão de C2H6, 0,1321. 0,1321. A pressão parcial o volume, 20 litros, né? 20 litros sobre o R, 0,08205 vezes a temperatura, 773,15 Kelvin. Aqui eu estou omitindo as unidades porque o meu espaço aqui está muito restrito. Aliás, aqui vou aproveitar para puxar minha calculadora virtual. Deixa eu puxá-la aqui. Deixa eu colocar aqui no... Eu sempre gosto de usar a vírgula como o separador decimal. Afinal, eu sou brasileiro, né? E a calculadora vem por padrão de fábrica com o separador decimal sendo o ponto, que é coisa de americano, inglês, talvez australiano. Então lá, mode, em geral você aperta 4 vezes até aparecer DISP. Apertei 1 aqui, cursor para a direita, um pouquinho mais, coma é vírgula, tá vendo? Apareceu a vírgula aqui. Então vamos lá, fazendo a conta corretamente. Então abro parêntese, massa molar do C2H6 é 30 vezes sua pressão parcial, que é 0,1321, isso, vezes o volume, que é 20 litros, fecho parêntese, divido por, abro parêntese, 0,082. Opa, pus um ponto a mais, vou voltar o cursor aqui, 0,082. Não, eu apertei o ponto, não 2, desculpe. Então aqui, 8205 vezes 773,15, fecho parêntese. Então a massa de C2H6 deu 1,25 gramas aproximadamente. Então, ó, 1,25 gramas, arredondando. E vou fazer aqui direto na calculadora, não tem mistério, porque aqui a gente tá com um pouco... Vou pôr aqui embaixo, eu vou pôr aqui embaixo com outra cor. Que cor que eu posso usar? Vou usar essa cor aqui. Então você tem assim, ó, massa do C3H8. E omitindo as unidades também. Massa molar do C3H8. 3 carbonos, 3 vezes 12, 36, mais 8, 44. 44 vezes a sua pressão parcial, que deu 0,1262, 0,1262, vezes o volume, 20 litros, sobre 0,08205 vezes 773,15. Então essa massa de C3H8 fica, vamos lá,
Então você tem assim 44 vezes 0,1265 vezes 20. Vamos fazer aqui na calculadora virtual, ao invés de fazer na minha calculadora de bolso. Vamos lá. Cadê? Se sumiu-se. Onde foi parar essa calculadora? Tá aqui, ó. Agora sim. Vamos lá, então. Sem erro, né? Vamos lá. Abro parêntese, 44 gramas por mol. Opa, foi um 4 a mais, voltei aqui à esquerda. Vezes a pressão parcial, ponto 1262. Isso. Vezes. É que às vezes a gente erra aqui na calculadora. Enfim, é muito sensível a tela que eu estou usando para mesa digitalizadora. 20 litros. Isso. Fecho parêntese. Dividido por. Abro parêntese. Constante dos gases. Ponto 0,8205. Isso. Vezes temperatura. 770. Vou botar um aqui. 3,15. Fecho parêntese. Igual 1,75 gramas. 1,75 gramas de propano. Ou seja, a massa total da mistura é 3 gramas. 1,25 gramas do etano, 1,75 gramas do propano. Resolva isso por regra de 3 e me ensine, porque eu sou um ignorante em várias coisas. E gostaria de aprender a resolver isso por regra de 3. Então, por hoje é só. Como diria nosso saudoso Jorge Bergoglio. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.